No último Dia das Mães, meu único filho João me visitou depois de 7 anos morando em Portugal. Quando ele chegou com um buquê de flores caras, perguntou casualmente: "Mãe, você está gostando dos 10.000 reais que estou enviando todos os meses?" Fiquei paralisada. Por 3 longos anos, eu havia sobrevivido com cestas básicas da paróquia e pequenas ajudas de vizinhos. Vendo meu silêncio, João franziu a testa enquanto sua esposa Camila entrava na sala, deslumbrante em seu vestido de seda e perfume caro. O sorriso dele desapareceu quando sussurrei: "Filho, a igreja tem me ajudado a sobreviver." Naquele instante, percebi que a vida de luxo dela estava prestes a desmoronar completamente. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Martins, tenho 68 anos e moro sozinha numa casa pequena nos arredores de Belo Horizonte. Trabalhei como professora de matemática a vida toda, economizando cada centavo para dar a João uma educação de qualidade. Meu marido Carlos faleceu quando nosso filho tinha apenas 15 anos, deixando-nos um seguro de vida modesto e esta casa já quase paga. Não era muito, mas conseguimos. João sempre foi brilhante. Formou-se em engenharia com bolsa de estudos e, aos 26 anos, recebeu uma proposta para trabalhar em Lisboa. Lembro-me claramente do dia em que ele me contou, seus olhos brilhando com a possibilidade de uma vida melhor. Como poderia impedi-lo? Dei minha bênção, embora soubesse que meu coração partiria quando o avião decolasse. No começo, nos falávamos semanalmente. Ele contava sobre seus projetos, sobre a empresa que estava crescendo. 2 anos depois, conheceu Camila, brasileira que trabalhava com marketing digital. O casamento aconteceu em Portugal e eu não pude ir. Minha artrite já estava avançada e a passagem custava mais do que minha aposentadoria de 3 meses. Não se preocupe, mãe. Assim que puder, levarei Camila para conhecê-la, prometeu João por videochamada, mostrando fotos da cerimônia. Depois do casamento, as ligações foram ficando mais espaçadas. Uma vez por mês, depois, a cada 2 meses. Sempre breves, sempre com Camila por perto, sempre com desculpas sobre reuniões importantes e fusos horários complicados. Enquanto isso, minha vida foi ficando mais difícil. A inflação corroeu minha pequena aposentadoria. O telhado começou a vazar. O refrigerador, que já tinha mais de 20 anos, quebrou definitivamente. Os remédios para a artrite ficaram cada vez mais caros. Comecei a pular refeições para economizar. Nunca contei a João sobre essas dificuldades. Por que preocupá-lo? Ele estava construindo sua vida, e mães não deveriam ser fardos para seus filhos. Pelo menos era o que eu acreditava. Até que um dia, há 3 anos, recebi uma ligação inesperada. "Mãe, tenho uma notícia maravilhosa." A voz de João soava animada do outro lado da linha. "Fui promovido a diretor de operações." "Que orgulho, meu filho," respondi genuinamente feliz. "Meu salário praticamente dobrou," continuou ele. "E sabe o que isso significa? Posso finalmente cuidar de você como merece." Meu coração apertou. "Não precisa se preocupar comigo, filho." "Preciso sim. Vou transferir 10.000 reais todo mês para a sua conta. Quero que você viva bem, contrate uma ajudante, conserte a casa, compre o que precisar." Fiquei sem palavras. 10.000 reais era mais do que o triplo da minha aposentadoria. "Filho, é muito dinheiro." "É o mínimo que posso fazer por você, mãe." Camila sugeriu que ela poderia gerenciar as transferências, já que ela cuida das nossas finanças. "Você só precisa me passar os dados da sua conta." Enviei as informações no mesmo dia, com lágrimas nos olhos. Aquele dinheiro resolveria todos os meus problemas. Poderia consertar o telhado, comprar um refrigerador novo, pagar os remédios sem preocupação, mas o dinheiro nunca chegou. No primeiro mês, pensei que fosse apenas um atraso. No segundo mês, hesitei em perguntar. Não queria parecer ingrata ou gananciosa. No terceiro mês, finalmente criei coragem e mandei uma mensagem casual. "Filho, está tudo bem com vocês?
Tem ocorrido alguns problemas no sistema bancário aqui. Só queria confirmar se você tentou fazer alguma transferência recentemente. A resposta veio da Camila, não do João. Dona Helena, não se preocupe. Estamos enviando todo mês como combinado. Deve ser problema do seu banco. Vou verificar com o nosso gerente. Beijos. Fui ao banco no dia seguinte. Nenhuma transferência havia sido feita para minha conta nos últimos 3 meses, nem nos meses seguintes. Enquanto isso, as fotos nas redes sociais mostravam Camila em restaurantes caros, usando bolsas de grife, em resorts exclusivos. Trabalhando duro, dizia a legenda de uma foto dela em uma espreguiçadeira à beira-mar. João aparecia raramente nas fotos, sempre com expressão cansada, mas sorrindo ao lado da esposa. Minhas dúvidas cresciam, mas minha relutância em causar problemas era ainda maior. Quem acreditaria numa velha confusa contra uma jovem esposa dinâmica e bem articulada? E se eu estivesse errada? E se fosse realmente um problema do banco? E se João ficasse contra mim? Então me calei. Vendi algumas joias que Carlos havia me dado. Pedi ajuda à igreja local. Economizei em tudo que podia. Arrumei o telhado com a ajuda do vizinho, improvisando com materiais baratos. Aprendi a consertar coisas quebradas assistindo a vídeos na internet na biblioteca do bairro. Fiz bicos dando aulas particulares para crianças da vizinhança. E assim, passaram-se 3 anos. 3 anos de mensagens da Camila, perguntando se eu estava recebendo o dinheiro, 3 anos de mentiras educadas da minha parte. Sim, está tudo bem, obrigada pelo carinho de vocês. Até que o Dia das Mães chegou, e com ele, a visita surpresa do meu filho. João chegou num domingo ensolarado, dirigindo um carro alugado reluzente. Camila, ao seu lado, parecia uma modelo de revista. Cabelo perfeitamente arrumado, maquiagem impecável, roupas que provavelmente custavam mais do que todos os meus pertences juntos. Abri a porta e meu filho me abraçou forte. "Mãe, que saudade!" exclamou, entregando-me um buquê de flores que parecia ter saído de um filme. Meu coração estava tão cheio de alegria por vê-lo que quase esqueci das dificuldades dos últimos anos. Quase. Camila me abraçou rapidamente, seu perfume caro invadindo minha casa simples. "Dona Helena, que bom ver a senhora! Está ótima!" disse ela com aquela animação excessiva que sempre me pareceu falsa. Servi o café que havia preparado com o pó mais caro que consegui comprar, uma extravagância para a ocasião. Tinha feito também um bolo simples, usando os últimos ovos que tinha na geladeira. João olhou ao redor, notando as manchas de infiltração no teto, os móveis desgastados, a pintura descascando nas paredes. "Mãe, achei que você teria arrumado a casa", comentou, franzindo a testa. "Você está gostando dos 10.000 reais que estou enviando todos os meses?" O tempo parou. Minha xícara ficou suspensa no ar. Olhei para João, depois para Camila, que de repente ficou muito interessada no bolo à sua frente. "Como assim, filho? Eu estou sobrevivendo porque a igreja está me ajudando", respondi com voz baixa, quase um sussurro. O rosto de João empalideceu. Camila engoliu em seco, seus dedos apertando a alça da bolsa de grife como se fosse um salva-vidas. "O que você está dizendo, mãe? Estou transferindo dinheiro há 3 anos, todo mês no dia 5. João virou-se para Camila. "Você não tem feito as transferências?" "Claro que sim, amor", respondeu ela rapidamente. "Todo mês, sem falta." "O banco deve estar com algum problema." Ela se voltou para mim, seu sorriso agora tenso. "Dona Helena, a senhora deve ter confundido. Ou talvez esteja havendo algum problema com o seu banco. Posso ver seu extrato?" Levantei-me lentamente, as juntas doloridas protestando, e fui até a gaveta, onde guardava meus documentos. Voltei com uma pasta desgastada, contendo todos os extratos bancários dos últimos 3 anos, organizados por mês. Velho hábito de professora de matemática, sempre gostei de manter as coisas em ordem. "Aqui está", disse, colocando a pasta na mesa. "Não há nenhuma transferência, exceto minha aposentadoria mensal."
João pegou os extratos com mãos trêmulas, folheando página por página. Seu rosto ficava mais pálido a cada folha virada. Camila tentou espiar por cima do ombro dele, mas ele se afastou instintivamente. Isso não é possível, murmurou ele. Eu vi os comprovantes. Você me mostrou os comprovantes, Camila. Ela deu uma risada nervosa. Deve haver algum engano. Talvez sua mãe tenha outra conta que não estamos considerando? Ou talvez o banco tenha registrado incorretamente? João se levantou abruptamente, pegando o celular. Vou ligar para o banco agora mesmo. Camila colocou a mão sobre o braço dele. Amor, é domingo. Os bancos estão fechados. O atendimento telefônico funciona 24 horas, rebateu ele, afastando-se para a varanda. Fiquei sozinha com Camila na sala. O silêncio era pesado como chumbo. Ela me encarava com um misto de desprezo e pânico, enquanto eu mantinha minha expressão calma. Já havia enfrentado alunos difíceis durante décadas. Sabia como manter a compostura em situações tensas. Dona Helena, começou ela em voz baixa. Não sei o que está acontecendo, mas não me faça parecer uma mentirosa para o João. Ele adora a senhora. Isso o destruiria. Antes que pudesse responder, João voltou à sala, o rosto transformado pela raiva. O banco confirmou. Nenhuma transferência foi feita para a conta da minha mãe nos últimos 3 anos. Ele se virou para Camila. Para onde foi o dinheiro? 360 mil reais. Para onde? Camila empalideceu, mas rapidamente recuperou a compostura. Deve haver algum erro, amor. Eu fiz as transferências. Tenho os comprovantes no meu e-mail. Quando voltarmos ao hotel, posso mostrar. João sacudiu a cabeça. Não. Ligue para o nosso banco agora. Quero saber para qual conta esse dinheiro foi enviado. O rosto de Camila endureceu. Você não confia em mim? 360 mil reais, Camila. Minha mãe vivendo com goteiras no teto e comida da igreja. Não, neste momento não confio. Ela pegou a bolsa e se levantou bruscamente. Não vou ser acusada assim. Vou esperar no carro. Quando a porta bateu, João desabou na cadeira, colocando a cabeça entre as mãos. Mãe, me perdoe. Eu não sabia. Sentei-me ao lado dele, colocando minha mão enrugada sobre a dele. Não é sua culpa, filho. É sim, ele insistiu, olhando para mim com olhos marejados. Eu deveria ter verificado, deveria ter perguntado diretamente a você. Por que você nunca me disse que não estava recebendo o dinheiro? Suspirei. No começo, achei que fosse apenas um atraso. Depois, não queria criar problemas. Não queria que você pensasse que eu só me importava com dinheiro. Ele sacudiu a cabeça, incrédulo. Problemas? Mãe, eu queria cuidar de você. Era o mínimo que podia fazer depois de tudo que você sacrificou por mim. Ficamos em silêncio por alguns instantes. O som do motor do carro de Camila ao fundo, provavelmente com o ar-condicionado ligado para combater o calor. O que você vai fazer agora? Perguntei finalmente. João endireitou-se, uma determinação que eu não via desde sua adolescência, tomando conta de sua expressão. Primeiro, vou descobrir para onde foi esse dinheiro. Depois... Ele respirou fundo. Depois, vou resolver meu casamento. João passou a noite em minha casa, no quarto que ainda mantinha algumas de suas coisas da adolescência. Livros, troféus acadêmicos, um pôster desbotado de um filme de ficção científica que ele adorava. Camila voltou para o hotel sozinha, após uma discussão acalorada no jardim que tentei não ouvir. Na manhã seguinte, uma segunda-feira, João saiu cedo para ir ao banco. Eu fiquei em casa, varrendo as folhas do quintal, tentando me distrair da tempestade que sabia estar se formando. Apesar da situação, uma pequena parte de mim se sentia aliviada. O peso do segredo havia sido levantado dos meus ombros. Por volta do meio-dia, João voltou. Sua expressão era sombria, mas decidida. Encontrei, disse ele simplesmente, sentando-se à mesa da cozinha. Camila abriu uma conta em seu nome, falsificou sua assinatura. O dinheiro que eu pensava estar enviando para você estava indo para essa conta. Coloquei uma xícara de café na frente dele, tentando processar a informação.
Como ela conseguiu abrir uma conta em meu nome? Ela tinha seus documentos, lembra? Quando precisamos autenticar seu passaporte para aquela procuração, há 4 anos, ela ficou com cópias. Ele passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente envelhecido. Além disso, ela trabalhou em uma agência bancária antes de irmos para Portugal. Conhece os procedimentos, as brechas. Sentei-me, meus joelhos frágeis cedendo sob o peso da revelação. E o que você vai fazer? Já fiz, respondeu ele com uma firmeza que me surpreendeu. Registrei um boletim de ocorrência por falsidade ideológica e estelionato. O banco está bloqueando a conta para investigação. João, comecei, não sabendo exatamente o que dizer. Não, mãe, não tente me convencer a recuar. Ela roubou de você, roubou de mim. Mentiu por 3 anos enquanto você passava necessidade. Estou preocupada com você, filho. Isso vai mudar sua vida. Ele deu um sorriso triste. Minha vida já mudou no momento em que percebi com quem me casei. Naquela tarde, recebemos a visita de um delegado e um escrivão. Fui formalmente entrevistada, confirmando que nunca autorizei a abertura da conta, nunca recebi o dinheiro, nunca assinei qualquer documento bancário nos últimos anos, além dos relacionados à minha própria aposentadoria. O delegado, um homem de meia-idade com olhos gentis, me explicou que casos como o meu eram mais comuns do que eu imaginava. Infelizmente, senhora, muitos idosos são vítimas de abuso financeiro por parte de pessoas próximas, familiares, cuidadores, até mesmo filhos. Mas ela não é minha filha, respondi automaticamente. Mas era alguém em quem a senhora confiava, por extensão da confiança no seu filho. É assim que geralmente acontece. Após a saída da polícia, João recebeu uma ligação. Era Camila. Ele atendeu no viva voz, permitindo que eu ouvisse. Como você pôde fazer isso comigo? Ela gritava, a voz embargada pelo choro. A polícia apareceu no hotel. Estou sendo tratada como uma criminosa. E o que você é? Respondeu João com uma calma gélida. Você roubou minha mãe. Roubou a mim. Por 3 anos. Eu não roubei nada, gritou ela. Só estava guardando o dinheiro para nós, para nosso futuro. Sua mãe já é velha. Para que ela precisaria de tanto dinheiro? Nós somos jovens, temos sonhos, planos. Senti um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Era isso que ela pensava? Que por ser velha eu não merecia conforto, segurança, dignidade? Você mentiu, continuou João. Mostrou comprovantes falsos. Deixou minha mãe vivendo com a ajuda da igreja enquanto usava o dinheiro para comprar bolsas, fazer viagens, se exibir nas redes sociais. Não foi só para mim. Pagamos aquela reforma no apartamento com esse dinheiro. Compramos o carro que você tanto queria. Você também se beneficiou. João fechou os olhos como se cada palavra fosse um golpe físico. Terminaremos esta conversa no tribunal, Camila. Não me ligue mais. Ele desligou, deixando o telefone sobre a mesa como se fosse algo tóxico. Sinto muito que você esteja passando por isso, filho, disse eu, colocando minha mão sobre seu ombro. Eu que deveria pedir desculpas, mãe. Trouxe essa pessoa para nossas vidas. Confiei nela cegamente. Naquela noite, conversamos como não fazíamos há anos. João me contou sobre seu trabalho, seus sucessos, suas lutas. Falou sobre como seu casamento já estava em crise há algum tempo. Camila estava sempre insatisfeita, sempre querendo mais, sempre comparando o que tinham com o que os amigos possuíam. Ela vivia dizendo que precisávamos manter as aparências, que um diretor de operações precisava de uma casa impressionante, um carro de luxo, roupas de marca. Eu cedia, achando que era importante para minha carreira. E era? Perguntei suavemente. Ele deu uma risada amarga. Claro que não. Ninguém no trabalho se importa com a marca do meu relógio ou se minha esposa usa bolsas de grife. Eles se importam com minha competência, minha ética, minha capacidade de resolver problemas. Ficamos em silêncio por um momento, observando a lua que começava a surgir no céu noturno, visível pela janela da sala. O que você vai fazer agora? Perguntei finalmente.
João respirou fundo. Vou ficar no Brasil por algumas semanas, resolver essa situação legal. Depois, não sei. Voltar para Portugal, continuar meu trabalho. Talvez procurar um apartamento menor. Ele fez uma pausa. E quero que você venha comigo, mãe. Olhei para ele, surpresa. Para Portugal? Sim, pode viver comigo. Ou, se preferir independência, posso ajudar você a encontrar um lugar próximo. Seus remédios seriam mais baratos lá, com o sistema de saúde português. Você poderia conhecer novos lugares, fazer novos amigos. A ideia de deixar minha casa, minha cidade, meu país, aos 68 anos, parecia assustadora. Mas ficar também significava continuar sozinha, continuar lutando com uma aposentadoria insuficiente. Vou pensar sobre isso, filho, prometi. Naquela noite, deitada em minha cama, refleti sobre como a vida pode mudar completamente em um único dia. De manhã, eu era apenas uma idosa sobrevivendo com dificuldade, escondendo meus problemas. À noite, estava considerando uma mudança para outro continente, enquanto meu filho enfrentava o colapso de seu casamento. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em 3 anos, havia esperança no horizonte. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades. João contratou um advogado especializado em crimes financeiros, que explicou pacientemente todo o processo legal que enfrentaríamos. A investigação revelou que Camila não apenas desviara o dinheiro destinado a mim, mas também havia feito empréstimos em nome de João sem seu conhecimento. Ela construiu uma vida de aparências usando dinheiro que não era dela, explicou o advogado, um homem de cabelos grisalhos chamado Dr. Maurício. Infelizmente, vemos muitos casos assim. Pessoas que vivem acima de suas possibilidades financeiras e recorrem a meios ilícitos para sustentar o estilo de vida que desejam. João parecia envelhecer a cada nova revelação. Como pude ser tão cego? Perguntava-se repetidamente. Não se culpe, respondia eu, tentando confortá-lo. O amor nos faz ver o que queremos ver. Enquanto o caso judicial se desenrolava, João começou a fazer pequenos reparos em minha casa. Consertou o telhado adequadamente, substituiu a geladeira velha por uma nova, comprou uma cama ortopédica para aliviar minhas dores nas costas. Pequenos confortos que significavam o mundo para mim. Camila, por sua vez, havia retornado a Portugal após ser liberada mediante compromisso de retornar ao Brasil para as audiências. Seu advogado tentou negociar um acordo. Ela devolveria o dinheiro desviado em troca da retirada das acusações criminais. João recusou. Não se trata apenas do dinheiro, explicou ele para mim. É sobre responsabilidade, sobre consequências. Ela precisa entender que o que fez não foi apenas errado, foi criminoso. Eu tinha sentimentos conflitantes. Por um lado, queria justiça. Por outro, temia pelo futuro de meu filho. Um divórcio litigioso, um processo criminal, tudo isso consumiria tempo, energia e recursos emocionais. Tem certeza que quer seguir com isso até o fim? Perguntei uma noite enquanto jantávamos. João me olhou com determinação. Absoluta. Não apenas por nós, mãe, mas porque pessoas como Camila precisam entender que não podem simplesmente usar e manipular os outros sem consequências. 3 semanas após a descoberta inicial, recebemos a visita de Padre Antônio, da paróquia que havia me ajudado durante os anos difíceis. Ele veio trazer uma cesta básica, sem saber das mudanças recentes em minha vida. Dona Helena, exclamou ele, surpreso ao ver a casa parcialmente reformada e João abrindo a porta. Vejo que as coisas melhoraram por aqui. Convidamos o padre para um café e expliquei o que havia acontecido. Ele escutou atentamente, balançando a cabeça em certos momentos. Infelizmente, não é a primeira vez que vejo algo assim, comentou ele. Muitos dos nossos idosos sofrem abusos financeiros, geralmente em silêncio, por vergonha ou medo de criar conflitos familiares. Foi exatamente o que aconteceu comigo, admiti. Eu não queria que João soubesse. Não queria criar problemas. O padre sorriu gentilmente.
Dona Helena, a senhora é uma das mulheres mais fortes que conheço. Enfrentou a viuvez, criou seu filho sozinha, sempre se manteve digna mesmo nas dificuldades. Mas às vezes, a verdadeira força está em pedir ajuda, em dizer a verdade, mesmo quando é difícil. Suas palavras tocaram fundo em mim. Durante anos, acreditei que ser forte significava suportar tudo sozinha, em silêncio. Mas agora percebia que havia uma força diferente em ser vulnerável, em deixar que os outros vissem minhas necessidades. Após a partida do padre, João se sentou ao meu lado na varanda, contemplando o pôr do sol. Mãe, você já decidiu sobre vir para Portugal? Respirei fundo. Filho, estou velha para recomeçar em um país estranho, com idioma diferente, longe de tudo que conheço. Ele pareceu desapontado, mas assentiu. Entendo, mas saiba que a oferta continua de pé. Não terminei, continuei. Estou velha para isso, mas também percebi que estou velha demais para continuar vivendo com medo do futuro, preocupada com cada conta que chega. O que quer dizer? Quero dizer que aceito sua oferta. Vou para Portugal com você, pelo menos por um tempo. Quero conhecer o país onde meu filho construiu sua vida. Quero ver se consigo construir algo novo para mim também. O rosto de João se iluminou com um sorriso que me lembrou sua infância. Mãe, você não vai se arrepender. Vou cuidar de você, prometo. Não quero apenas ser cuidada, filho. Quero viver. Realmente viver, não apenas sobreviver. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente, sem as preocupações que normalmente me mantinham acordada. O futuro ainda era incerto. Havia um processo judicial pela frente, um divórcio complicado, uma mudança intercontinental, mas, de alguma forma, eu me sentia mais leve. A traição de Camila, por mais dolorosa que fosse, havia inadvertidamente aberto uma porta. Uma porta para a verdade, para a reconexão com meu filho, para novas possibilidades que eu nunca teria considerado enquanto vivia em meu pequeno mundo de privações silenciosas. No dia seguinte, começamos a planejar minha mudança. João pesquisou sobre vistos, seguro-saúde para idosos em Portugal, os procedimentos para transferir minha aposentadoria brasileira para uma conta portuguesa. Eu comecei a decidir o que levaria comigo, o que doaria, o que deixaria para trás. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Aos 68 anos, eu estava prestes a fazer algo que nunca imaginei: recomeçar em um novo país. Não por necessidade, como tantos imigrantes, mas por escolha. Uma escolha de viver plenamente os anos que me restavam, em vez de apenas esperar o tempo passar. A audiência preliminar foi marcada para 2 meses após a denúncia inicial. Durante esse período, João dividiu seu tempo entre resolver questões do trabalho remotamente e preparar nossa mudança para Portugal. Ele havia conversado com seus superiores, explicando a situação familiar e obtendo permissão para um período prolongado de trabalho à distância. Quando o dia da audiência chegou, senti um frio na barriga. Nunca havia estado em um tribunal antes. As únicas referências que tinha eram de filmes e séries de televisão, que provavelmente não refletiam a realidade brasileira. O fórum era um prédio imponente, com longos corredores de mármore e salas formais. João e eu, acompanhados pelo Dr. Maurício, aguardávamos em uma antessala quando Camila chegou com seu advogado. Ela estava vestida discretamente, sem as joias e acessórios de luxo que costumava ostentar. Nossos olhares se cruzaram brevemente e, por um instante, pensei ter visto um lampejo de vergonha em seus olhos. Mas logo ela desviou o olhar, sussurrando algo para seu advogado. A audiência em si foi surpreendentemente breve. O juiz revisou as provas preliminares, extratos bancários, depoimentos, a confissão parcial de Camila, que admitia ter aberto a conta em meu nome, mas insistia que o plano era criar uma poupança surpresa para nós. Há evidências suficientes para prosseguir com o processo criminal, declarou o juiz, um homem austero de meia idade. A ré
permanecerá em liberdade mediante compromisso de comparecer a todos os atos processuais e proibição de deixar o país sem autorização judicial. O rosto de Camila empalideceu ao ouvir que não poderia retornar a Portugal. Meritíssimo, interveio seu advogado. Minha cliente tem residência e trabalho em Lisboa. Solicito que seja permitido seu retorno mediante compromisso de comparecer às audiências quando convocada. O juiz negou o pedido, explicando que, dadas as circunstâncias, havia risco de fuga. Camila começou a chorar silenciosamente, o que me causou uma pontada inesperada de compaixão. Apesar de tudo que ela havia feito, vê-la assim, diminuída e assustada, despertava em mim sentimentos contraditórios. Ao sairmos do tribunal, Camila se aproximou de João, ignorando os conselhos de seu advogado. João, por favor, suplicou ela, a voz embargada. Não faça isso. Podemos resolver entre nós. Eu devolvo todo o dinheiro, juro. Não destrua minha vida por causa de um erro. João permaneceu impassível. Um erro? Você desviou mais de 300 mil reais por 3 anos. Falsificou documentos, abriu contas fraudulentas, mentiu sistematicamente. Isso não é um erro, Camila. É um crime continuado e premeditado. Por favor, insistiu ela, agarrando a manga do paletó dele. Pense em tudo que vivemos juntos, nos nossos planos. Que planos? Perguntou ele com amargura. Os seus planos com o meu dinheiro? Enquanto minha mãe passava necessidade, contando moedas para comprar remédios? O advogado de Camila finalmente interveio, puxando-a gentilmente pelo braço. Vamos, senhora Silva, esta não é a hora nem o lugar. Enquanto nos afastávamos, senti um misto de alívio e tristeza. Alívio porque a justiça estava sendo feita, tristeza pela destruição de uma família, mesmo que construída sobre mentiras. No caminho de volta para casa, João permaneceu em silêncio, os olhos fixos na estrada. Só quando chegamos e nos sentamos na varanda com um chá é que ele finalmente falou. Mãe, você acha que estou sendo muito duro? Pensei cuidadosamente antes de responder. Acho que você está fazendo o que considera justo. Mas também acho que precisamos cuidar para que a busca por justiça não se transforme em vingança. Ele assentiu lentamente. Às vezes, quando penso em você aqui sozinha, passando dificuldades enquanto ela esbanjava meu dinheiro, sinto tanta raiva que mal consigo respirar. Entendo, filho, mas lembre-se de que a raiva, quando a deixamos ferver por muito tempo, acaba queimando primeiro quem a carrega. Nas semanas seguintes, começamos os preparativos práticos para a mudança. Decidi levar apenas o essencial: algumas roupas, fotografias, objetos de valor sentimental. O resto seria vendido ou doado. A casa decidimos manter. João a colocaria para alugar, gerando uma pequena renda adicional para mim. Enquanto isso, o processo contra Camila seguia seu curso. O juiz determinou a devolução imediata de parte do dinheiro que ainda estava na conta fraudulenta, cerca de 80 mil reais que ela não havia gastado. O restante seria objeto de uma ação civil posterior. Uma tarde, enquanto organizava meus pertences, encontrei uma caixa antiga com fotografias. Entre elas estava o convite do casamento de João e Camila, com uma foto dos dois sorridentes. Eles pareciam tão felizes, tão cheios de esperança para o futuro. Como alguém pode mudar tanto? Perguntei a mim mesma em voz baixa. Ela não mudou, respondeu João, que havia entrado silenciosamente no quarto. Apenas mostrou quem realmente era. Olhei para meu filho, notando as novas linhas de expressão em seu rosto, o cansaço em seus olhos. Você ainda a ama? Perguntei suavemente. Ele hesitou, pegando a foto e olhando-a por um longo momento. Não sei se algum dia a conheci realmente para poder amá-la, respondeu finalmente. Amei uma ideia, uma versão dela que não existia. Coloquei minha mão sobre a dele. O tempo cura, filho. Não completamente, mas o suficiente para seguir em frente. Espero que você esteja certa, mãe. Por enquanto, estou focando no que posso controlar:
cuidar de você, reorganizar minha vida, trabalhar. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era Camila. Dona Helena, ela começou, a voz hesitante. Sei que não tenho o direito de ligar, mas precisava falar com a senhora. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Queria pedir desculpas, disse ela finalmente. Sei que palavras não consertam o que fiz, mas precisava dizer isso. Por que, Camila? Perguntei, a pergunta que havia me atormentado por meses. Por que fazer isso? Ouvia respirar fundo do outro lado da linha. No começo foi apenas um impulso. O João me pediu para transferir o dinheiro e pensei, por que uma senhora idosa precisa de tanto dinheiro? Convenci a mim mesma que seria melhor guardá-lo para nós, para nosso futuro. Ela fez uma pausa. Depois foi ficando mais fácil. 1 mês virou 2, 2 viraram 6. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava voltar atrás e confessar. Você não pensou em como eu estaria vivendo sem esse dinheiro? Eu imaginava que a senhora estivesse bem com sua aposentadoria, que não precisava realmente daquele valor. Eu me dizia que estava apenas realocando recursos. A frieza do raciocínio me chocou, como se meu bem-estar, minhas necessidades, fossem irrelevantes. Nunca considerei que a senhora pudesse estar passando necessidade, continuou ela, a voz quebrando. Quando vi sua casa naquele dia, os problemas no teto, a geladeira antiga, percebi o que tinha feito, mas já era tarde demais. Nunca é tarde demais para fazer o certo, Camila, respondi, surpreendendo a mim mesma com a calma na minha voz. O que posso fazer agora, dona Helena? João não atende minhas ligações, não responde minhas mensagens. Você pode começar assumindo completamente o que fez, sem desculpas, sem justificativas, apenas a verdade. Houve um longo silêncio, então um suspiro. A senhora tem razão, sempre teve. Depois de desligar, fiquei pensando na conversa. Não sabia se Camila estava genuinamente arrependida ou apenas tentando encontrar uma maneira de suavizar sua situação legal. Decidi não contar a João sobre a ligação, pelo menos não imediatamente. Ele já estava carregando peso suficiente. Nossos passaportes e vistos para Portugal foram aprovados 1 mês depois. A data da partida foi marcada para 2 semanas após a próxima audiência no processo contra Camila. João insistiu em comprar passagens de primeira classe, algo que eu jamais havia experimentado. É um voo longo, mãe. Você ficará mais confortável. A verdade é que a ideia de voar por tantas horas me deixava ansiosa. Minha última e única viagem de avião havia sido décadas antes, uma breve visita a parentes no Rio de Janeiro. Agora, estaria cruzando o oceano para começar uma nova fase da vida em um continente diferente. A audiência finalmente chegou. Foi mais tensa que a primeira. O promotor apresentou provas adicionais da fraude, incluindo registros de compras extravagantes feitas por Camila, enquanto eu economizava em itens básicos. Mensagens entre ela e amigas, nas quais se gabava de bolsas e joias novas, enquanto comentava que o marido nem percebia para onde ia o dinheiro. João permaneceu estoico durante toda a apresentação, mas eu podia ver a dor em seus olhos. Cada nova revelação era uma traição adicional, cada mensagem uma facada em sua confiança. Camila, por sua vez, parecia uma sombra da mulher confiante e altiva que eu conhecera. Vestida de forma sóbria, sem maquiagem, ela mantinha os olhos baixos. Quando chegou sua vez de falar, sua voz era quase inaudível. Reconheço os fatos apresentados, disse ela. Abri uma conta fraudulenta, desviei o dinheiro destinado à minha sogra, usei esses valores para fins pessoais, não tenho justificativas para minhas ações. O advogado dela parecia surpreso com a confissão direta, sem tentativas de diminuir a gravidade dos atos. Ele rapidamente interveio, explicando ao juiz que sua cliente estava disposta a cooperar integralmente, a restituir os valores e a aceitar as consequências legais de seus atos. O juiz ouviu atentamente antes de anunciar.
Considerando a confissão espontânea e a aparente disposição da ré em colaborar com a justiça, determino o seguinte: a ré deverá restituir integralmente os valores desviados, acrescidos de correção monetária. Cumprirá pena de 2 anos em regime aberto, convertida em prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa, e permanecerá impedida de exercer funções que envolvam gestão financeira pelo período de 5 anos. Camila assentiu silenciosamente, aceitando a sentença sem contestação. Quando a audiência terminou, ela tentou se aproximar de João, mas ele virou as costas e caminhou em minha direção. Vamos, mãe. Acabou. Mas não havia acabado, não completamente. Na saída do tribunal, Camila conseguiu alcançar-nos no estacionamento. João, por favor, só 1 minuto, implorou. Ele hesitou, então assentiu brevemente. 1 minuto. Eu sei que não mereço seu perdão, começou ela, as palavras saindo apressadas como se temesse que ele mudasse de ideia. Não estou pedindo isso. Só quero que você saiba que estou verdadeiramente arrependida. Não pelos problemas legais, não pela humilhação, mas pelo mal que causei a você e a sua mãe. João a encarou, seu rosto uma máscara impenetrável. Você disse algo sobre devolver o dinheiro, falou ele finalmente. Como planeja fazer isso se gastou quase tudo? Vendi o que pude, as bolsas, as joias, pedi um empréstimo para cobrir o resto. Vai me levar anos para pagar tudo, mas vou fazer isso. Cada centavo. Não é só dinheiro, Camila, respondeu João, a voz finalmente quebrando. É a confiança. É o tempo. É saber que enquanto eu trabalhava até tarde da noite para garantir nosso futuro, você usava esse dinheiro para comprar coisas que nem precisávamos, enquanto minha mãe passava necessidade. Eu sei, sussurrou ela, as lágrimas escorrendo livremente agora. Não tenho desculpas. O divórcio será finalizado em breve, continuou ele, recompondo-se. Depois disso, não quero mais nenhum contato. E quanto a Dona Helena? Perguntou Camila, olhando para mim com olhos suplicantes. Ela também nunca vai me perdoar? Senti o peso daquela pergunta. O perdão é algo complexo, especialmente quando a ferida ainda está fresca. Perdoar não significa esquecer ou aprovar o que você fez, Camila, respondi calmamente. Significa que estou escolhendo não deixar que suas ações continuem me machucando. Que estou soltando o peso da raiva e da mágoa, não por você, mas por mim. Ela assentiu, absorvendo minhas palavras. Obrigada, disse simplesmente. Desejo o melhor para vocês dois em Portugal. Realmente desejo. No caminho de volta para casa, João permaneceu em silêncio, dirigindo mecanicamente. Só quando estacionamos em frente à minha casa, ele falou: Por que é tão fácil para você perdoar, mãe? Pensei por um momento. Não é fácil, filho, é necessário. Carregar raiva e ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Não sei se conseguirei perdoar tão facilmente. Não precisa ser agora. Nem precisa ser por ela. Faça por você mesmo, quando estiver pronto. Nas 2 semanas seguintes, finalizamos os preparativos para a mudança. Vendi muitos móveis, doei roupas e utensílios que não usava mais. A casa que havia sido meu lar por décadas começava a ficar vazia, ecoando com os passos e vozes de uma maneira que nunca havia feito antes. Uma tarde, enquanto organizava os últimos itens, recebi uma entrega inesperada. Era uma caixa média, sem remetente. Dentro, encontrei vários álbuns de fotografias antigas, que eu pensava ter perdido durante uma reforma anos atrás. Havia também um envelope. Dentro, um cartão simples com a caligrafia elegante de Camila. Encontrei estes álbuns no apartamento em Lisboa, entre as coisas que João trouxe do Brasil. Achei que a senhora gostaria de tê-los de volta. Desejo sinceramente toda a felicidade do mundo em sua nova vida. Com arrependimento e respeito, Camila. Folheei os álbuns com lágrimas nos olhos. Fotos de Carlos e eu, jovens, João bebê, aniversários, formaturas,
momentos preciosos que eu temia ter perdido para sempre. Quando João chegou e viu os álbuns espalhados na mesa, parou surpreso. Onde encontrou isso, mãe? Pensei que tivessem se perdido na mudança para Lisboa. Mostrei-lhe o cartão. Ele o leu em silêncio, o rosto indecifrável. Pelo menos ela fez uma coisa certa, comentou finalmente, sentando-se ao meu lado para olhar as fotos. Na véspera de nossa partida, fizemos uma pequena reunião de despedida. Padre Antônio veio abençoar nossa viagem. Alguns vizinhos e amigos trouxeram bolos e doces. Foi uma celebração simples, cheia de abraços, bons votos e algumas lágrimas. Quando todos partiram e ficamos sozinhos, João e eu sentamos na varanda vazia, observando o céu estrelado de Belo Horizonte pela última vez como residentes. "Está nervosa, mãe?" perguntou ele. "Um pouco", admiti, mas mais animada do que nervosa. É estranho sentir isso aos 68 anos, essa mistura de medo e expectativa, como uma adolescente prestes a começar a faculdade. Ele sorriu, apertando minha mão. "Fico feliz em ouvir isso. Prometo fazer tudo para que você seja feliz lá. Filho, você já fez o suficiente trazendo a verdade à tona. O resto da felicidade eu mesma posso buscar. Cansei de esperar que ela venha de outras pessoas." Naquela noite, dormi surpreendentemente bem, embalada pela certeza de que, independentemente do que o futuro reservasse, eu estava finalmente tomando as rédeas da minha própria vida. A viagem para Portugal foi mais tranquila do que eu imaginava. As poltronas da primeira classe eram espaçosas e confortáveis, os comissários atenciosos e João cuidou de todos os detalhes práticos. Ainda assim, senti um aperto no coração ao ver o Brasil desaparecer sob as nuvens, sabendo que talvez nunca mais voltasse a pisar naquele solo. Lisboa nos recebeu com um céu azul límpido e uma brisa fresca do Atlântico. A cidade, com suas colinas, edifícios antigos e bondes amarelos, parecia saída de um cartão postal. João havia alugado um apartamento temporário no bairro de Alfama, enquanto buscávamos um lugar mais permanente para mim. Os primeiros dias foram um turbilhão de novidades. Tudo era diferente. O sotaque português, os hábitos, os horários das refeições, até mesmo a maneira como as pessoas se cumprimentavam na rua. João trabalhava remotamente durante o dia e à tarde me levava para conhecer diferentes partes da cidade. Caminhávamos pelos bairros históricos, visitávamos miradouros com vistas deslumbrantes, experimentávamos os famosos pastéis de nata em confeitarias tradicionais. Era como se estivéssemos reaprendendo a ser mãe e filho, redescobrindo um ao outro após anos de distância e segredos. João me contava sobre seu trabalho, seus colegas, os lugares que havia conhecido na Europa. Eu compartilhava histórias de sua infância que ele mal lembrava. Falava sobre seu pai, sobre como ele teria orgulho do homem que João se tornara. Um mês após nossa chegada, João encontrou um pequeno apartamento para mim no bairro de Estrela, a uma curta caminhada de sua casa. Era um lugar charmoso, com piso de madeira, janelas grandes e uma pequena varanda com vista para um jardim. O prédio tinha elevador, o que era importante para minhas articulações cansadas, e ficava perto de comércios, da igreja e de uma estação de metrô. "É perfeito", declarei após a primeira visita. "Tem certeza, mãe? Podemos continuar procurando, talvez encontrar algo maior." "Não preciso de mais espaço, filho. Este lugar é aconchegante, prático e tem tudo o que necessito." O apartamento foi comprado com parte do dinheiro recuperado de Camila. Era estranho pensar que, de certa forma, o que havia começado como uma fraude agora se transformava em um novo lar, como se o universo tivesse encontrado uma maneira de equilibrar as coisas. À medida que me estabelecia, comecei a desenvolver uma rotina. Pela manhã, caminhava até a padaria próxima para comprar pão fresco. Aos poucos, fui conhecendo os comerciantes locais. O senhor da quitanda que sempre me guardava as melhores frutas, a farmacêutica que pacientemente me explicava os nomes portugueses dos medicamentos que eu precisava, o casal de brasileiros que havia aberto uma pequena livraria com livros em português. As dificuldades existiam, claro.
Havia dias em que a saudade do Brasil era quase física. Um aperto no peito ao lembrar do cheiro da chuva em Belo Horizonte, da voz dos vendedores ambulantes, do sabor do pão de queijo fresquinho. Havia momentos em que me sentia perdida, confusa com a burocracia portuguesa ou frustrada por não entender perfeitamente o sotaque local. Mas para cada dificuldade havia uma nova descoberta, uma pequena vitória. Aprendi a navegar no metrô sozinha. Encontrei um grupo de senhoras brasileiras que se reuniam semanalmente para conversar e fazer trabalhos manuais. Inscrevi-me em um curso de culinária portuguesa na associação de bairro. João vinha jantar comigo 2 vezes por semana, e aos domingos eu ia à sua casa para um almoço mais elaborado. Ele parecia estar lentamente curando-se das feridas deixadas pelo divórcio e pela traição. Havia começado a sair mais, conhecer pessoas novas, voltar a praticar esportes que havia abandonado durante o casamento. 6 meses após nossa mudança, recebemos notícias do Brasil. O advogado de João informou que Camila havia cumprido integralmente o acordo financeiro, devolvendo todo o valor desviado, inclusive com correção monetária. Ela estava cumprindo regularmente as horas de serviço comunitário em uma instituição para idosos carentes. Como se sente sabendo disso? Perguntei a João enquanto jantávamos em um pequeno restaurante perto da Praça do Comércio. Ele refletiu por um momento, observando os barcos no Tejo através da janela. Aliviado, acho. Não pelo dinheiro em si, mas por saber que ela está tentando corrigir seus erros. Você ainda pensa nela? Às vezes, admitiu. Não com raiva ou amor, apenas como alguém que fez parte da minha vida por um tempo. É um bom sinal, comentei. Significa que está seguindo em frente. Naquela noite, ao voltar para meu apartamento, encontrei um e-mail inesperado. Era do padre Antônio, com quem mantinha contato esporádico. Além das habituais perguntas sobre minha adaptação e saúde, ele compartilhou uma notícia. Dona Helena, achei que gostaria de saber. Aquela sua história inspirou um projeto aqui na paróquia. Começamos um grupo de apoio para idosos vítimas de abusos financeiros, especialmente por familiares. Já estamos ajudando 5 pessoas a recuperarem seus direitos e sua dignidade. Sua coragem em falar a verdade está ajudando outros a fazerem o mesmo. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto lia suas palavras. Nunca havia pensado que minha experiência dolorosa poderia ter um propósito maior, poderia ajudar outras pessoas em situações semelhantes. Respondi imediatamente, oferecendo-me para participar virtualmente das reuniões, para compartilhar minha experiência e oferecer apoio. Era uma forma de manter um vínculo com meu país, de transformar minha dor em algo útil. 1 ano se passou desde nossa chegada a Portugal. Meu português europeu melhorava gradualmente, embora ainda mantivesse o sotaque brasileiro que os locais achavam charmoso. Minha artrite estava melhor graças ao clima mais ameno e ao acesso facilitado a tratamentos no sistema de saúde português. João havia sido promovido novamente, agora dirigindo toda a divisão europeia de sua empresa. Ele parecia mais leve, mais semelhante ao jovem entusiasmado que havia partido para Portugal anos antes. Recentemente, começara a sair com uma colega portuguesa, uma engenheira viúva com 2 filhos adolescentes. Era cedo para dizer se o relacionamento se desenvolveria, mas era bom vê-lo aberto a novas possibilidades. Quanto a mim, encontrei uma nova paixão inesperada, a fotografia. Tudo começou quando João me presenteou com uma câmera digital no meu aniversário. Para você registrar suas aventuras, mãe, explicou ele. O que começou como um passatempo transformou-se em uma atividade séria. Matriculei-me em um curso para seniores no Centro Cultural local. Aprendia sobre luz, composição, edição digital. Meu tema favorito era a arquitetura de Lisboa. As fachadas coloridas, os azulejos antigos, as escadarias íngremes, os contrastes entre o tradicional e o contemporâneo. Para minha surpresa, algumas de minhas fotos foram selecionadas para uma exposição coletiva de fotógrafos amadores. A vernissage aconteceu em uma pequena galeria perto do Chiado. João estava lá, claro,
orgulhoso como sempre. Mas havia também meus novos amigos, o grupo de brasileiras, meus colegas do curso de fotografia, vizinhos que haviam se tornado quase uma família. Enquanto observava aquelas pessoas conversando, rindo, apreciando minhas fotografias, senti uma onda de gratidão me invadir. Se alguém me dissesse 3 anos antes que eu estaria vivendo em Lisboa, expondo fotografias e cercada de novos amigos, eu jamais acreditaria. A fraude de Camila, por mais dolorosa que tivesse sido, havia inadvertidamente aberto as portas para uma vida que eu nunca teria imaginado para mim. Uma vida onde eu não era apenas mãe do João ou viúva do Carlos, mas simplesmente Helena, uma mulher de 69 anos redescobrindo suas paixões e possibilidades. Naquela noite, de volta ao meu pequeno apartamento, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando as luzes da cidade. Lisboa brilhava sob o céu estrelado, tão diferente e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar. Pensei em tudo o que havia acontecido, nas voltas que a vida dá. O dinheiro desviado havia sido recuperado. A justiça, de certa forma, tinha sido feita. Mas o verdadeiro tesouro que eu havia encontrado não podia ser medido em reais ou euros. Era algo mais valioso. A coragem de falar, de mudar, de recomeçar mesmo quando parecia impossível. Obrigada, sussurrei para a noite, sem saber exatamente a quem agradecia. Talvez ao destino, talvez a Deus, talvez a mim mesma por ter encontrado forças onde pensava não haver nenhuma. 2 anos se passaram desde minha mudança para Portugal. Lisboa já não era mais uma cidade estrangeira para mim, mas um lar. Conhecia suas ruas, seus ritmos, seus segredos. Meu sotaque brasileiro permanecia, mas agora estava mesclado com expressões portuguesas que adotei naturalmente. Já dizia comboio em vez de trem, autocarro em vez de ônibus, e exclamava pá quando me surpreendia com algo. Minha vida havia encontrado um equilíbrio que eu jamais imaginei possível aos 70 anos. A exposição de fotografia havia sido apenas o começo. Agora eu colaborava regularmente com uma revista digital para brasileiros em Portugal, compartilhando minhas descobertas sobre a cidade e dicas para imigrantes seniores. João estava oficialmente namorando Mariana, a engenheira portuguesa que conhecera no trabalho. Ela era uma mulher inteligente e gentil, que havia perdido o marido para um câncer 5 anos antes. Seus filhos, Miguel e Sofia, eram adolescentes educados que me chamavam carinhosamente de Vovó Helena, apesar de não termos laços de sangue. A relação deles parecia saudável, baseada em respeito mútuo, comunicação honesta e interesses compartilhados. Tão diferente do que João tivera com Camila. Era visível como ele estava mais relaxado, mais autêntico ao lado de Mariana. Não havia mais aquela necessidade constante de impressionar, de manter aparências. Em uma tarde de domingo, durante um almoço em família na casa de João, recebi uma notícia inesperada. Mãe, começou ele, segurando a mão de Mariana. Decidimos nos casar. Meu coração se encheu de alegria. Isso é maravilhoso, filho. Vai ser algo pequeno, apenas para a família e amigos próximos, explicou Mariana. Queremos algo significativo, não extravagante. E, continuou João, estamos pensando em comprar uma casa maior, uma com espaço suficiente para todos nós. Incluindo você, mãe, se quiser. Fiquei surpresa com a oferta. Morar com vocês? Apenas se quiser, apressou-se ele a esclarecer. Seria um anexo independente com sua própria entrada. Você teria sua privacidade, mas estaríamos por perto caso precisasse de algo. A ideia era tentadora. Apesar de amar meu apartamento, havia dias em que a solidão pesava. E seria maravilhoso estar mais próxima da nova família que estava se formando. Vou pensar com carinho, prometi. Naquela mesma semana, recebi um e-mail surpreendente. Era de Camila. Dona Helena, começava a mensagem. Espero que esteja bem em Portugal. Soube por amigos em comum que a senhora está se adaptando maravilhosamente à vida em Lisboa.
inclusive expondo fotografias. Fiquei genuinamente feliz em saber disso. Continuei lendo, curiosa sobre o que mais ela teria a dizer após tanto tempo. Escrevo para informar que concluí o período de serviço comunitário determinado pela Justiça. Trabalhei em uma instituição para idosos aqui em Belo Horizonte, e essa experiência transformou minha visão de mundo de maneiras que nunca imaginei possíveis. Ela prosseguia contando como, inicialmente, cumprira as horas apenas por obrigação, mas gradualmente se envolvera com os residentes, ouvindo suas histórias, compreendendo suas necessidades e anseios. Percebi, trabalhando com essas pessoas, o quanto fui insensível e egoísta com a senhora. Vi de perto como muitos idosos são negligenciados, esquecidos ou, pior, explorados por aqueles que deveriam cuidar deles. Compreendi finalmente a profundidade do mal que causei. A mensagem terminava com um pedido que me pegou de surpresa. Decidi reorientar minha vida. Estou cursando serviço social, com foco em proteção ao idoso. Sei que nada do que eu fizer apagará meus erros passados, mas espero poder ajudar outras pessoas, prevenir que outros cometam os mesmos erros que cometi. Se a senhora puder encontrar em seu coração a generosidade de responder, gostaria muito de ouvir sobre sua vida agora, sobre como a idade e a sabedoria podem ser valorizadas e celebradas de maneiras que minha antiga versão jamais compreenderia. Fiquei sentada diante do computador por um longo tempo, relendo a mensagem, tentando discernir se era genuína ou apenas outra manipulação. Mas algo na simplicidade das palavras, na ausência de autocomiseração ou justificativas, me fez acreditar que Camila realmente havia mudado. Decidi mostrar o e-mail a João, deixando que ele decidisse se queria ou não saber das novidades sobre sua ex-esposa. "Você pretende responder?" perguntou ele após ler a mensagem. "Estou pensando em sim, não por ela, mas porque acredito que pessoas podem mudar, podem aprender com seus erros. E se ela realmente está tentando fazer algo bom agora, talvez minha resposta possa encorajá-la nesse caminho." João assentiu lentamente. "Você sempre enxerga o melhor nas pessoas, mãe. É uma qualidade rara." Ele fez uma pausa. "Não acho que eu consiga perdoá-la completamente, pelo menos não agora, mas não vou impedir você de responder se quiser." Naquela noite, redigi uma resposta cuidadosa para Camila. Contei sobre minha vida em Lisboa, sobre a fotografia, sobre os novos amigos. Falei sobre como descobri que nunca é tarde para recomeçar, para encontrar novas paixões e propósitos. Compartilhei algumas reflexões sobre envelhecer com dignidade, sobre a importância de respeito e autonomia para os idosos. Encerrei a mensagem com palavras que vinham do fundo do meu coração. "Camila, todos cometemos erros. Alguns pequenos, outros graves. O que define nosso caráter não são os erros em si, mas o que fazemos depois deles. Parece que você encontrou um propósito em meio às consequências de suas ações, e isso é admirável. Continue nesse caminho, não por mim ou por João, mas por você mesma e pelas pessoas que poderá ajudar no futuro. Desejo-lhe sinceramente paz e realização em sua nova jornada." 2 semanas depois, após muita reflexão, aceitei a proposta de João e Mariana para viver no anexo da nova casa que estavam comprando. A propriedade ficava em Belém, um bairro encantador à beira do rio Tejo, conhecido pelo famoso Mosteiro dos Jerônimos e pela tradicional fábrica de pastéis de Belém. A casa principal era uma construção antiga belamente restaurada, e o anexo havia sido anteriormente o escritório do proprietário. Um espaço aconchegante com sala, quarto, banheiro e uma pequena cozinha, tudo no térreo, ideal para minhas necessidades. A mudança foi realizada em meio a risadas, com Miguel e Sofia me ajudando a organizar meus pertences, enquanto Mariana insistia para que eu trouxesse minhas plantas e João cuidava dos aspectos práticos. No dia da inauguração oficial, organizamos um pequeno almoço no jardim compartilhado.
Mariana havia preparado pratos tradicionais portugueses e eu contribuí com algumas especialidades brasileiras. Os filhos dela trouxeram amigos. João convidou colegas de trabalho e meus amigos do grupo de fotografia e do círculo de brasileiros também estavam presentes. Enquanto observava aquela mistura de pessoas conversando animadamente, de diferentes idades e nacionalidades, senti uma imensa gratidão. Este era um tipo de riqueza que dinheiro nenhum poderia comprar. A riqueza das conexões humanas genuínas, do pertencimento, da família escolhida. Um brinde, propôs João, levantando sua taça. A minha mãe, Helena, que nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar e que a verdade, por mais difícil que seja, é sempre o melhor caminho. Enquanto todos brindavam, olhei ao redor e pensei na jornada extraordinária que me trouxera até ali. Da solidão e privações em Belo Horizonte à plenitude desta nova vida em Lisboa. Da vergonha de pedir ajuda ao orgulho de conquistar independência em um país estrangeiro. Do medo de falar a verdade à libertação de finalmente fazê-lo. Semanas depois, recebi uma carta pelo correio. Era de Padre Antônio, contendo um recorte de jornal. A manchete dizia: Grupo de apoio a idosos vítimas de abuso financeiro completa 2 anos com mais de 100 pessoas atendidas. O artigo mencionava como o projeto havia começado, inspirado na história de uma senhora que teve coragem de denunciar o desvio de dinheiro por sua nora. Havia também uma fotografia do grupo, e entre os voluntários reconheci um rosto familiar, Camila. Segundo a legenda, ela era estudante de serviço social e coordenadora do programa de conscientização para familiares. Mostrei o recorte a João durante nosso café da manhã no domingo seguinte. Parece que ela realmente mudou, comentei cautelosamente, observando sua reação. Ele examinou a foto por um longo momento. Talvez, respondeu finalmente. Espero que sim, pelo bem dela e das pessoas que está ajudando. Não conversamos mais sobre isso, mas percebi que algo havia mudado em sua expressão, como se um pequeno nó tivesse se desfeito em algum lugar dentro dele. Na semana seguinte, participei pela primeira vez como palestrante em uma videoconferência com o grupo de apoio no Brasil. Contei minha história sem rancor, sem amargura, apenas compartilhando as lições que havia aprendido. Falei sobre a importância de não se calar por vergonha, sobre como pedir ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. Camila estava na reunião, mas manteve-se em segundo plano, deixando que os idosos e outros voluntários conduzissem a conversa comigo. Apenas no final, quando quase todos haviam se despedido, ela ligou seu microfone. Obrigada, Dona Helena, disse simplesmente. Sua história mudou muitas vidas, inclusive a minha. Assenti em reconhecimento e nos despedimos sem mais palavras. Algumas histórias não precisam de grandes conclusões dramáticas. Às vezes, um simples agradecimento sincero é suficiente. No meu aniversário de 71 anos, João e Mariana me deram um presente inesperado. Passagens para uma viagem pela Europa. Uma excursão especial para seniores, com guias especializados e ritmo adequado para pessoas mais velhas, visitando cidades que eu sempre sonhara conhecer. Paris, Roma, Barcelona, Viena. Mas é muito caro, protestei. Mãe, respondeu João sorrindo, agora posso realmente arcar com isso, e quero que você aproveite cada momento. A viagem foi reveladora. Descobri que ainda tinha energia e curiosidade para explorar novos lugares, conhecer pessoas diferentes, provar comidas exóticas. Tirei centenas de fotografias, algumas das quais foram posteriormente selecionadas para uma exposição coletiva sobre Europa vista por olhos brasileiros. Ao retornar, encontrei um convite inesperado na minha caixa de correio. João e Mariana haviam marcado a data do casamento. Seria uma cerimônia simples na antiga igreja do bairro, seguida de uma recepção no jardim da casa. E eles me pediam a honra de ser a madrinha, ao lado do pai de Mariana. No dia do casamento, enquanto caminhava pelo corredor da igreja ao lado de João, sussurrei. Seu pai ficaria tão orgulhoso de você. Ele apertou minha mão,
os olhos brilhando de emoção. E de você, mãe. Principalmente de você. A cerimônia foi simples e emocionante. Quando João e Mariana trocaram votos, falando sobre honestidade, respeito e companheirismo, senti que meu filho havia realmente aprendido as lições mais importantes, não apenas com seus erros, mas também com sua coragem de recomeçar. Durante a recepção, fui surpreendida por um vídeo exibido em um telão montado no jardim. Era uma mensagem de Padre Antônio e dos membros do grupo de apoio no Brasil, congratulando João e Mariana e agradecendo a mim por ter inspirado tantas pessoas com minha história. Dona Helena nos ensinou que a verdade liberta, dizia o padre no vídeo, e que nunca é tarde para construir uma nova vida, baseada em honestidade e dignidade. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto assistia àquelas pessoas, algumas que eu conhecia pessoalmente, outras apenas virtualmente, compartilhando como haviam encontrado coragem para denunciar abusos, buscar ajuda, recomeçar. Naquela noite, depois que todos os convidados partiram e a nova família se recolheu, sentei-me sozinha no meu pequeno pátio, observando as estrelas sobre Lisboa. Pensei na longa jornada que me trouxera até ali, nas dificuldades, nas descobertas, nas perdas e nos ganhos. 3 anos atrás, eu era uma idosa solitária lutando para sobreviver com cestas básicas da igreja, escondendo minhas dificuldades do filho distante, temendo causar problemas. Hoje, eu era uma fotógrafa amadora publicada, palestrante virtual, madrinha de casamento, uma mulher que descobrira que a vida pode florescer em qualquer idade, desde que tenhamos a coragem de viver com verdade. O dinheiro que Camila desviou havia sido recuperado, sim. Mas o verdadeiro tesouro que encontrei foi muito mais valioso. A liberdade de ser autenticamente eu mesma, de falar quando algo está errado, de sonhar mesmo quando a sociedade espera que pessoas da minha idade apenas se conformem e esperem. As palavras que sussurrei para a noite lisboeta, enquanto as luzes da cidade cintilavam ao longe, foram as mesmas que agora compartilho com você. Nunca tenha medo de dizer a verdade, mesmo quando sua voz tremer. Nunca é tarde demais para recomeçar. E a maior riqueza que podemos ter não está em contas bancárias, mas nos laços que criamos, nas vidas que tocamos, na coragem que encontramos para ser quem realmente somos. A vida continua me surpreendendo a cada dia. E eu, aos 71 anos, continuo aprendendo, crescendo, descobrindo novas possibilidades. Este capítulo da minha história pode estar terminando, mas muitos outros ainda estão por vir. E mal posso esperar para ver o que o futuro reserva. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.